Obrigado, Mônica Matos. Retorna daqui a pouquinho atualizando as informações do trânsito. 15 horas e 28 minutos. Vamos falar da pauta internacional. Tem todo um esforço aí numa tentativa de mediação Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos vem tentando, através do presidente Trump, fazer isso. A ONU já está num outro patamar de ineficácia. E a gente vai tentar analisar isso. Está recebendo aqui com muita satisfação mestrado em Relações Internacionais, doutorado em Ciência Política, presidente do Instituto Sul-Americano de Política e Estratégica, professor Fabrício Ávila. Uma boa tarde, obrigado pela presença conosco. Boa tarde, é um prazer estar aqui novamente. Boa tarde a todos, muito obrigado. Como é que o senhor está analisando o cenário? Há uma certa incapacidade dos atores aí em colocar a mesma mesa, sentados, ou fazer uma negociação entre o Zelensky e Putin, entre a Rússia e a Ucrânia. Mesmo o presidente Trump tem essas dificuldades, ele que era mais próximo aí de Putin. Como é que dá para analisar esse cenário? Se chegou num brete? Esse impasse na guerra da Ucrânia, eu acho que já é um sintoma do que está acontecendo em todo o sistema internacional. Porque se a gente parar para pensar e comparar o que está acontecendo atualmente com outros conflitos, e até se a gente pegar agora fazer um comparativo de Gaza com a Ucrânia, é meio que impensável há 30 anos atrás fazer algum tipo de encontro bilateral ou sem contar com os interessados e as partes interessadas. Então, assim como não foi o Zelensky um encontro bilateral entre Putin e Trump para tratar da questão da Ucrânia, muito se debate na Europa em relação a Gaza e não chamam o Mahmoud Abbas nem o Herzog, que no caso o presidente da Autoridade Palestina, claro, o Abbas e o OLP, né? O Herzog de Israel. Então, quer dizer, quando começa a ter no sistema internacional essa fratura de não respeitarem as partes envolvidas, a gente já pode notar que existe, como posso dizer, uma deterioração de toda a ordem internacional. Não querendo... Isso começou com a ONU, né? Com o desgaste da ONU, que não consegue fazer mediação nenhuma hoje, né? Exatamente, a ONU foi, como posso dizer, morrendo aos poucos, né? A gente não pode esquecer que no início da década de 70, a primeira morte da ONU foi quando tiraram Taiwan do Conselho de Segurança e colocaram a China continental. Então tirou, nesse sentido, começaram a tirar paulatinamente o poder da Assembleia Geral, que era realmente onde os países debatiam e que deliberava, e começaram a transportar o poder todo para o Conselho de Segurança. Depois a gente teve, na década de 90, no conflito ali da ex-Yugoslávia, aquele ataque norte-americano e da OTAN contra a embaixada em Pequim, que foi feito à revelia do Conselho de Segurança. Então essa a gente pode dizer como se fosse a segunda morte. E a terceira morte foi em 2003, quando literalmente os Estados Unidos invadiu o Iraque e a ONU não pôde fazer nada. Sim. Então, quando começa a ordem internacional a se desgastar dessa maneira, a gente começa a ver o aparecimento que a gente chama, na parte teórica do realismo, da anarquia, né? A ausência do grande poder que faz isso tudo. Então, para mim, a minha hipótese é que o que acontece? Em princípio, a gente começa a notar uma decadência relativa dos Estados Unidos da América, porque começam a surgir novos poderes no sistema internacional, né? Porque muito também da fraqueza da ONU é não ter tido a reforma que o Brasil tanto queria no início dos anos 2000, porque é impensável para mim um Conselho de Segurança sem a Índia, que tem 1,5 bilhão de habitantes, armas nucleares e deveria estar no Conselho de Segurança. Então o que acontece? Esse encontro do Trump com Putin, em princípio, tenta simular e trazer para o sistema internacional de novo uma bipolaridade, mesmo que seja desequilibrada nesse sentido. Mas por que é uma bipolaridade desequilibrada? Porque não uma bipolaridade equilibrada, ou seja, dois poderes que mantinham a ordem na época da Guerra Fria, que era, no caso, dos Estados Unidos e União Soviética. Sim, tinha pesos e contrapesos. Exatamente. Então, o que acontece? Esse acordo tácito que tem entre eles e essa visita talvez tente trazer um tipo de ordem, mesmo que precária, para o sistema internacional, de uma bipolaridade ainda que desequilibrada. Então, o que eu prevejo assim, em relação à questão da guerra da Ucrânia? Daqui a pouco o desgaste da Ucrânia ele é tão grande, foram tantos anos de guerra, e mesmo a ajuda da OTAN faça com que o país entre em colapso e vejamos no futuro bem próximo uma simulação dentro dessa bipolaridade desequilibrada. A gente pode ver um retorno daquela dinâmica da Guerra Fria, onde tinha uma Alemanha oriental e uma Alemanha ocidental. A gente pode ver daqui a pouco pelo rio Dnieper dividindo a Ucrânia ao meio, uma Ucrânia oriental e uma Ucrânia ocidental.
porque em termos estruturais de longa duração, em termos de história da Rússia, os russos pensam, enquanto a grande Rússia, os rios como fronteiras naturais, né? Não dá para esquecer a reação que a Rússia teve quando os alemães na Segunda Guerra Mundial chegaram no rio Volga, que a gente teve Stalingrado, ou seja, que era o limite que eles não podiam tolerar, né? Mas depois, quando chegou na época da Guerra Fria e se criou o Pacto de Varsóvia, a gente pode ver direitinho que eles chegaram onde? No Don. Ou seja, a defesa russa, a questão de como a Rússia pensa ela na Europa, passa muito pela questão dos rios. Né? E o Dnieper, para eles, tem um significado todo histórico, por causa de Kiev. Então, eu acho que essa aproximação Trump e Putin justamente tenta trazer um equilíbrio, ainda que precário, para o sistema internacional. E por que o Zelensky talvez não seja chamado e por que o Zelensky ainda está no poder? E por que o pessoal me pergunta muito, tá, mas por que o Putin e a Rússia já não removeram ele ou neutralizaram ou qualquer coisa assim? Porque o que é muito interessante que a gente está vendo agora na Europa novamente é o quê? É o ressurgimento da guerra convencional. Sim. Ou seja, por muito tempo, principalmente depois dos ataques de 11 de setembro, lá no início dos anos 2000, toda a guerra passou e os exércitos passaram por um processo de pequenas forças que combatiam insurgentes, mas a grande guerra pensada, de grandes efetivos, a guerra convencional, praticamente depois da Guerra do Golfo de 91, ela meio que ficou, em princípio, estagnada. Sim, e agora ela ressurge. A Ucrânia ataca a Rússia com drones, né? Mas, ataques rápidos. Né? Exatamente, mas o que acontece, existe também um fenômeno que está, eu acho que aderente a essa grande transformação, que é a digitalização dos armamentos, né? Assim como a informática ela acabou com o CPU, acabou com o monitor, acabou com a impressora, e tudo a gente faz no celular, a mesma convergência tecnológica chegou no armamento. Então, em princípio, quem defende hoje está com a vantagem. Então, há anos atrás era impossível a gente pensar... É mais fácil defender do que atacar. Exatamente. Então, é impossível... há anos atrás a gente pensar que a Ucrânia resiste tanto tempo. Pois é. Que Gaza resiste tanto tempo. Com exércitos também. De tamanhos díspares, né? Exatamente. Então, só que hoje você faz um ataque de drone, você não perde piloto. Diferente de você fazer um ataque aéreo, você vai perder piloto. Né? E complementando o gasto envolvido, né? O gasto. A hora de voo, tudo. O treinamento... para a gente ter um comparativo, por exemplo, se a gente fosse dono de um tanque de guerra e fosse chegar no posto para encher, a gente ia gastar R$5.000 para encher o tanque dele para andar 400 quilômetros. Ou seja, a guerra é caríssima. Se ele não for abatido por um antitanque no meio do caminho. Exatamente. Todos os problemas que advêm do uso de blindados. Ou seja, mas o que acontece? A mecanização... a guerra relâmpago, tudo foi feito para justamente quebrar o impasse das trincheiras, né? E hoje, porque eles sabem que a artilharia enterrada, ela tem, como eu posso dizer, um poder imenso para a defesa. Não dá para esquecer que isso é estrutural, isso vem da época da Guerra dos 100 anos. A última batalha foi ganha pelos franceses quando eles literalmente enterraram a artilharia primitiva deles, ou seja, todo o impasse da Primeira Guerra Mundial, o grande temor foi talvez minimizado na Segunda Guerra Mundial com o advento da mecanização, né? Aqueles grandes exércitos sobre rodas que agora, justamente, a digitalização dos armamentos está colocando em xeque. Isso é muito interessante. E está dando poder imenso para as pequenas unidades de combate, coisa que a gente antigamente não tinha como mensurar, né? O senhor vislumbra um esgotamento da capacidade dos Zelensky em se defender? Ali adiante? Eu não digo o esgotamento total, mas aí vem ao encontro das minhas pesquisas e da minha tese, que justamente tem a ver com o quê? Com o envelhecimento relativo da população europeia, onde não tem mais tantos jovens para lutarem. Então, o grande problema do Zelensky vai ser daqui a pouco a quantidade de jovens aptos a lutar. Que é um problema de Israel agora também, né? Chamando muitos dos reservistas, né? Até os ortodoxos. Perdeu o apoio do Partido Ortodoxo porque chamou os jovens ortodoxos, né? Exatamente. Então, porque vai acontecer que a falta de meios vai fazer com que o Zelensky tenha que optar, talvez,
ou por um armistício, que eu acho que é o mais interessante para a Ucrânia, para ele tentar preservar os territórios a oeste do rio de Dnieper. Porque a Rússia não vai devolver Donetsk e aquelas regiões, né? Nem Luhansk, né? Que Nem ela já tomou. É. Só que daí, qual o grande risco dela agora, como a gente pode ver, no flanco esquerdo do avanço russo, está caindo Pokrovsk. Daqui a pouco eles vão fazer uma retomada no setor de Toretsk. Eles podem sair para Konstantinovkaya e no fim o que acontece pode cair todo o Donetsk, e daí caindo Donetsk eles já podem ameaçar outros oblastes. Só que daí é tal a perda da Ucrânia que ela não vai conseguir repor, e principalmente as tropas que estão depois do rio de Dnieper, né? Então talvez o Zelensky ele tenha que optar para justamente pensar nessa questão de ter, porque nas negociações, né, de paz, assim, que está muito interessante a gente notar assim agora nesse momento. Ceder os anéis para não perder os dedos. E justamente o que é principal também, se o Zelensky lá no início da invasão, quando ele segurou aquele comboio russo daquela maneira, o que acontece se ele conseguisse negociar ali, ele já teria, como posso dizer, ter tido um ganho imenso. Só que o atrito que a Rússia fez, ela proporcionou nesse sentido para a Ucrânia, e talvez principalmente no sentido de tentar novamente trazer a guerra convencional para a Europa, fez com que talvez os ucranianos e paradoxalmente os russos também não estivessem preparados para o advento da guerra convencional, porque em princípio tudo teve que mudar. Não dá para esquecer que a Rússia, quando ela foi fazer o ataque, ela estava muito também calcada na doutrina Gerasimov, naqueles BTGs, né? O que acontece que eram pequenos batalhões altamente mecanizados, só que o colapso deles veio na paralisia do comboio, porque era tão grande. Sim, aquilo funcionou na Crimeia, mas não quer dizer necessariamente que passado tanto tempo vai funcionar de novo. Exatamente, porque perdeu o poder de choque do exército. Ali, no caso, o BTG, ele acumulava tanto o serviço de logística para o comandante de batalhão, que ele não conseguia fazer a administração direito. Deixa eu aproveitar que o senhor está aqui. Como é que o senhor vê esse movimento americano de estacionar belonaves na costa da Venezuela, que é outra coisa que veio aí depois de reuniões do Trump com o Putin, né? Eu acho que é muito interessante, porque eu sempre acho que, por ser da história, que as estruturas se sobrepõem às conjunturas, né? Então, a gente está vendo com os olhos do presente, mas não dá para esquecer que lá na crise dos mísseis, na década de 60... Tem até filme. Exatamente. Um belo filme. O que eles trocaram? Trocaram a Turquia por Cuba, né? Porque existia essa dinâmica. Então, não é à toa que quando o Trump se encontrou com o Putin, o que acontece que o Trump fez pouco tempo antes, ele fez aquele acordo da Armênia com o Azerbaijão. Ou seja, quando ele conseguiu unir a Armênia e o Azerbaijão ali, ele praticamente ameaçou o flanco sudeste do comando militar russo no Cáucaso. Então o Putin teve que talvez voltar para essa dinâmica de troca de territórios, assim, de zonas de influência. Então não é à toa que essa dinâmica, como eu falei, da Guerra Fria, na bipolaridade, mesmo sendo desequilibrada, ela ressurge, e talvez de forma mais estrutural ainda na figura do presidente Trump, porque ele praticamente é o Theodore Roosevelt na sua prática, né? Questões estruturais dos Estados Unidos agora reaparecem novamente, que daqui a pouco a gente pode ver que tem a ver com um pretenso isolacionismo dele. A gente começa a ver as questões da projeção de poder dele no Caribe. Ou seja, isso é muito interessante. Mas ocorre o real risco para mim da Venezuela, e o que a gente está vendo ali justamente é o que a gente pode pensar. É na suposta queda do governo de Maduro, e daí as forças militares e paramilitares venezuelanas irem para dentro do território deles mesmo, da Amazônia deles, ficarem lá, e daí a gente pode ter ali talvez um tipo de força que nem eram as Farc, mas de uma maneira... na Colômbia, né? Não, e de uma forma muito pior, porque eles vão estar super bem treinados e com um armamento muito moderno, ou seja,
O verdadeiro risco pode ser o colapso do governo Maduro e quando isso, como posso dizer, colapsar, todo esse meio militar pode ir para a Amazônia. Mas para o Maduro colapsar, teria que ter uma resistência interna, que hoje não inexiste, né? Essa é a questão. Ou os americanos invadir, que é difícil também, né? Os americanos vão entrar num país que também é tropical, e no Vietnã a gente sabe o que aconteceu, que era um país tropical também, né? Então é difícil um combate ali. Mas qual é a minha hipótese, né? A minha hipótese é que não dá para esquecer que esses 3 destroyers norte-americanos que estão indo para o litoral, eles compõem um sistema, eles têm um sistema Aegis, né? De combate e interceptação. Então o radar principal deles, eles têm basicamente 370 quilômetros de raio de cobertura. Exatamente. Então, se a gente colocar no mapa, os 3 destroyers, eles fazem um bloqueio, como era o antigo bloqueio continental para todo o litoral venezuelano. Ou seja, praticamente a Venezuela pode ficar estrangulada, né, no bloqueio aeronaval. Só que qual é a minha hipótese? Os Estados Unidos, quando for mandar os fuzileiros navais na força de desembarque, talvez eles desembarquem na Guiana, em Georgetown. Porque o que acontece, os Ospreys, que são aqueles aviões que decolam verticalmente e levam as tropas, o raio de combate dele de 720 quilômetros fica exatamente na parte oeste. Ele pega o QG dessa brigada de infantaria de selva que está pronta para, no caso, tomar esse equibo, mas ela também está justamente na parte leste. Ela pode atender e talvez ter o apoio das tropas francesas na Guiana. Ou seja, pode daqui a pouco os Estados Unidos... Aí depende da autorização da França, né? Mas a questão da OTAN, uma questão maior, então a gente pode ver que pode acontecer um estrangulamento venezuelano, Maduro ficar sem opção até interno para justificar qualquer coisa, invadir esse equibo, criar um casus belli, os americanos já estarem lá e a OTAN se envolver. Que já foi motivo de tensionamento ano passado, esse equibo também, né? Exatamente. Antes mesmo de os americanos fazer qualquer tipo de movimento. Exatamente. Né? Professor Fabrício Ávila, obrigado pela presença conosco aqui, obrigado pela sua análise. Uma boa semana, até um próximo contato. Igualmente, obrigado a todos. 15h45, temperatura em Porto Alegre 22 graus. Vamos unir o estado pelas redações do Grupo